Graça e paz, amados irmãos. Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Livro de Atos, capítulo 7, versículo de número 55, diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, e arremeteram unanimemente contra ele, e expulsando da cidade apedrejavam. E a testemunha depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na Tua presença neste momento, pedindo, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, o revestimento, Senhor, para ministrar a Tua palavra, esta palavra viva, santa, esta palavra, Senhor, que transforma a nossa vida. Ó Deus, te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje eu quero vos falar acerca de Estevão, o verdadeiro discípulo do Senhor, o verdadeiro homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus. O nome Estevão, em grego, significa riqueza ou coroa. Estevão é um personagem bíblico mais destacado do Novo Testamento. O seu discurso é o mais longo do livro de Atos do Apóstolo. Ele começa no versículo 2 do capítulo 7, vai até o versículo 53. A vida de Estevão, o trabalho que ele praticava na obra de Deus, são destacadas em Atos capítulo 6 e também no capítulo 7. Embora a sua perseguição e a sua morte seja mencionado também no capítulo 11, versículo 19, e no capítulo 22, versículo 20. Estevão chegou a se destacar nos primeiros dias da igreja cristã, quando a comunidade se desenvolvia e experimentava os problemas e as dificuldades constantes dentro do ministério. Uma das tensões surgida foi em consequência da acusação que as viúvas de origem grega eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Atos 6, verso 1. Como resposta a esta crítica, os apóstolos reuniram-se, reuniu toda a congregação e apresentaram abertamente os problemas e propuseram uma solução razoável, registrada em Atos 6, versículo 3 e 4. Essa resposta recebeu a aceitação geral de toda a comunidade e foram escolhidos 7 homens de reputação irrepreensível para lidar com a situação. Foi a escolha dos primeiros 7 diáconos para servir a igreja do Senhor. E desses 7 diáconos, 2 deles se destacaram na obra de Deus. 2 deles foram fundamentais para a obra de Deus, pois foram ele, Estevão e Felipe.
Estevão era um homem prático, era um homem hábil em lidar com a administração da igreja. Ele estava envolvido com a obra social e também muito interessado na pregação do Evangelho. Estevão não foi chamado para ser pregador, ele foi chamado para ser serviçal, para ser diácono. Mas ele se envolveu tanto na obra de Deus que ele começou a pregar o Evangelho. E a sua mensagem era eloquente, era acompanhado de sinais de maravilhas, era acompanhado de demonstração do poder de Deus, que lhe dava a condição de operar grandes prodígios, grandes sinais de maravilha entre o povo de Deus. A experiência de Estevão influenciou profundamente a conversão do mancebo chamado Saulo, pois Saulo testemunhou, Saulo consentiu na morte de Estevão. A história da vida de Estevão, e principalmente de sua morte, nos ensina que nós devemos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, que nós devemos almejar ser cheio do poder de Deus. Observando a vida deste homem, podemos claramente identificar as características de um verdadeiro servo, um verdadeiro discípulo em plena atividade na obra de Deus. Estevão tinha boa reputação. Provavelmente nunca se envolveu com nenhum escândalo, com nenhum problema adverso. Não havia nada que pudesse desabonar a sua moralidade ou a sua honestidade. Estevão tinha uma moral irrepreensível, pois a sua vida era reta, a sua vida era santa. Ele era um modelo para a igreja daquela época e continua sendo um modelo para a igreja dos nossos dias. Nos dias atuais, amados irmãos, nós temos ouvido tanta palavra, tantas pessoas falando em crise. Como as pessoas têm usado esta palavra nesses últimos anos? Falam-se sobre a crise política, sobre a crise econômica, sobre a crise na família, a crise moral, a crise na vida matrimonial. Os cristãos não estão isentos de cometer deslize, mas o que nós temos que viver, amados irmãos, é procurar viver uma vida correta, uma vida irrepreensível, viver em constante busca da presença do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, como a nossa igreja na atualidade precisa de homens, de mulheres de boa reputação, que estejam envolvidos de alma, de espírito, de corpo na obra do Senhor. Hoje, todos os cristãos deveriam procurar viver uma vida cristã irrepreensível na presença de Deus. Estevão conhecia profundamente a palavra de Deus. Ele meditava na palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. O seu discurso é uma linda apresentação da história da salvação. Estevão fez uma grande defesa, uma defesa ousada da fé cristã diante daquelas pessoas que lhe acusavam, dos seus acusadores, inclusive diante do Sinédrio.
ele foi questionado pelo sumo sacerdote, ele foi questionado acerca da sua fé, ele foi interrogado acerca da fé que ele professava pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote perguntou para ele se as acusações feitas contra ele eram verídicas, eram verdadeiras. Atos 6, versículo 13 até o versículo 14. Estevão não negou a sua fé, a sua resposta foi uma resposta de um verdadeiro cristão, foi uma resposta magnífica. Ele confessou diante dos sacerdotes, diante do sinédrio, a sua fé em Cristo Jesus. Estevão começou falando da sua fé, fazendo um discurso muito longo, falou sobre a parte principais da fé cristã, falou sobre os patriarcas, citando o livro do Antigo Testamento, falou sobre Moisés, defendeu o tabernáculo de Deus, o templo. Estevão foi fiel no seu discurso. Os líderes religiosos escutaram bem, escutaram com atenção o discurso de Estevão, até o ponto em que ele acusou esses líderes de resistir ao Espírito Santo de Deus, acusou esses líderes de ser iguais aos seus pais que mataram os profetas. Portanto, aqueles líderes estavam admirados com o discurso de Estevão, estavam atentos ouvindo a mensagem de Estevão. Mas quando Estevão aponta para o pecado dele, mexe com os pecados deles, ele se revolta. Logo veio a resposta furiosa do povo, pedindo que Estevão fosse apedrejado, que Estevão fosse morto, que ele fosse, em outras palavras, executado sumariamente. Em consequência disso, amados irmãos, surge a perseguição à Igreja do Senhor. O povo hoje se encontra sedento da palavra de Deus. Nossa gente precisa aproveitar melhor o tempo, lendo e estudando, meditando, enfim, conhecendo melhor ao Senhor, aos seus planos. Precisamos de gente semelhante ao Estevão, cheio de conhecimento, cheio da palavra de Deus, para podermos enfrentar o desafio da vida, esse desafio que tem surgido ao homem moderno. Precisamos seguir o conselho do salmista, onde ele dizia: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Foi o mesmo conselho de Deus para Josué, um homem que se tornou vencedor porque ouviu a voz de Deus. Josué 1, verso 8 e 9. Estevão, amados irmãos, era um homem cheio de esperança. Ele experimentou uma morte horrível, foi agredido brutalmente, foi espancado. Porém, em meio a tanta violência, ele mantinha firme a esperança, ele mantinha firme a sua fé, ele esperava somente em Deus. Enquanto as pessoas enfureciam-se no seu coração, enrilhavam os dentes contra ele, Estevão manteve os olhos fixos no alto, nos céus,
E lá ele teve uma grandiosa visão. Ele contempla a glória de Deus. Ele vê Jesus Cristo. Mesmo na hora da morte, Estevão estava cheio de esperança, cheio de fé, contemplando a glória, olhando para o alto, vendo o Senhor, o trono de Deus, e o Senhor Jesus, a mão direita de Deus. Precisamos, amados irmãos, compreender esse grande personagem. Esse personagem nos ensina a não ficarmos olhando para os lados, para os problemas, para as pessoas, para os adversários. Devemos olhar para o alto, olhar para o Jesus, olhar para o Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia relata a experiência de Pedro, que conseguiu andar sobre as águas quando Jesus estava andando, como Jesus andou. Ele até conseguiu a grande proeza de manter-se equilibrado por algum tempo. Depois Pedro, em vez de olhar para Jesus, passou a olhar para o vento, para o movimento das ondas, e começou a afundar. Estevão não, amados irmãos. Ele estava sendo acusado, sendo condenado à morte. E ele mantinha seu olhar fixo para a glória, olhando para o Senhor, o autor e consumador da fé. Devemos levar a sério o conselho da palavra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não dos que estão aqui na terra. Colossenses 3, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus 12, verso 2. Estevão experimentou a morte, uma morte horrível, tal qual seu mestre. Observamos, amados irmãos, a agressão que ele sofreu, rilhar os dentes contra ele, tapar o ouvido, e juntos se arremeteram contra ele, partiram para cima dele, uma multidão, para executá-lo, para matá-lo, para tirar a sua vida, rasgaram a sua roupa. No versículo 60 do capítulo 7 nós vemos isso. Expulsaram-o da cidade e apedrejaram até a morte. Versículo 59. Foi agredido brutalmente, porém não amaldiçoou aquele que estava matando, mas pediu a Deus perdão para seus adversários. Assim ele orou: Senhor, não lhe impute este pecado. Versículo 60. Mesmo sendo morto pelas mãos cruéis daquele homem, Estevão não odiava. Ele orava em favor dos seus agressores. Ele amava os seus agressores. Ele estava cheio de amor no seu coração. O seu coração estava cheio de amor. Nós precisamos compreender esse amor, amados irmãos. Encher-se de amor em nossos corações. O amor é um bom remédio para os que se encontram cheios de ódio, de raiva, de amargura, de rancor. Tantas pessoas hoje estão sendo acometidas por doença psicomática, doenças essas que muitas vezes a medicina não cura, porque dentro da sua alma mantém um ódio, mantém um rancor, porque dentro da sua alma abriga uma raposinha chamado ódio, chamado vingança, chamado rancor. São incapazes de perdoar. Mas Estevão estava sendo morto, sendo executado.
haviam despido a sua veste, haviam rasgado a sua veste, estavam esmurrando ele, apedrejando a ele. A sua força estava se acabando, ele não tinha mais força, mas ele olhava para o alto e dizia: eu vejo o céu aberto, eu vejo o Senhor Jesus. E olhava para o céu e dizia: Pai, não impute este pecado, pois eles não sabem o que fazem. Só tem amor, amados irmãos, aquelas pessoas que realmente têm Jesus em seu coração. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é uma fonte inesgotável de amor. Quanto mais contato nós tivermos com Deus, mais o nosso coração será cheio de amor, mais amor haverá dentro do nosso coração. Estevão, ele foi um homem de coragem, de atitude, mas acima de tudo, a sua alma estava cheia de amor, amor para com seus inimigos, amor para perdoar, um modelo digno de um discípulo fiel, um obreiro afetivo, um nobre discípulo de Deus. Amado irmãos, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente, que o Senhor vos conceda a paz e vos conceda a sua graça. Fique na paz do Senhor Jesus.